E trazendo uma entrevista agora, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, com muito prazer, o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, também suplente do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho. Tudo bem, Paulo? Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela visita, pela presença aqui. Boa noite, Vitor, muito obrigado pelo convite, é um prazer rever todos vocês aqui. Ô Paulo, e para começar queria perguntar para você sobre o Rio de Janeiro, né? Você acabou vindo num dia em que o Rio de Janeiro está efervescente, muita coisa acontecendo por lá. Hoje o afastamento do governador Wilson Witzel. Caso você venha a ser prefeito, assume uma cidade ali com também, igualmente, assim como o estado, com histórico de corrupção. O que fazer para combater isso? O próprio Ministério Público ali na apresentação que fez hoje, a Procuradoria-Geral da República, fala numa corrupção já de longa data, num sistema entranhado ali no Rio de Janeiro. O que o futuro prefeito pode vir a fazer para combater isso? Olha, o futuro prefeito vai cuidar da prefeitura, vai cuidar da cidade, não vai cuidar dos problemas que o Estado, enfim, vem se perpetuando, né? Nós estamos aí diante de uma tragédia, anunciada, obviamente, mas é uma tragédia. O Rio de Janeiro está passando por um momento difícil. Este é o 6º governador, na sequência, que se defronta com a justiça no cargo de governador. Então, obviamente que a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, que já vinham antes da pandemia enfrentando uma crise sem precedentes, passa agora, depois dessa pandemia que agrava a situação econômica do estado e da cidade, vai enfrentar uma massa de desempregados jamais vista no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas indo para a informalidade, e isso só cria um ambiente de desesperança. Mas o Rio tem a vantagem de que foi abençoado pela natureza e o carioca vai saber, enfim, voltar a ter uma autoestima elevada diante de tudo isso que está acontecendo, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Augusto, sua pergunta. Queria ressalvar antes, como eu faço sempre, que eu tenho ligações especiais com o Paulo Marinho, o que me deixa mais à vontade para tratar de qualquer assunto. Não me inibe, não. Nós somos amigos há quase 40 anos e acompanhamos juntos essa decomposição política do Rio, né? Bom, a gente foi vendo os problemas aumentando, os problemas da área de segurança, sobretudo, e tal. Eu queria que você me dissesse por que isso aconteceu, porque os prefeitos poderiam ter impedido fazendo o quê? Esse aumento vamos nos fixar na segurança, esse aumento da insegurança no Rio. O prefeito tem condições de agir fortemente nessa área ou é um problema do Estado Augusto, e da Federação? No Rio de Janeiro, a questão da segurança é uma barra muito pesada e não é coisa para amador, nem é coisa para quem está iniciando. E para quem não conhece a cidade, é a realidade do Estado. Existem territórios na cidade do Rio de Janeiro que não pertencem mais ao Estado. São territórios, e não estou falando de pouca gente. Nós estamos falando de gente, territórios já organizados na mão da milícia, do tráfico, e eles ficam ali disputando. Então, é uma situação muito complicada. Não existe a menor possibilidade de nenhuma prefeitura do estado do Rio de Janeiro resolver essa questão isoladamente. Isso é uma questão que precisa ser tratado a nível principalmente federal. O governo federal precisa ter consciência da situação que o Rio de Janeiro se encontra. O estado de São Paulo precisa ficar atento a isso, porque nós somos vizinhos ao estado de São Paulo e a criminalidade busca sempre ampliar os seus domínios. Então, eu não me surpreenderá se daqui a pouco nós estivermos vendo uma migração dessa bandidagem para o estado de São Paulo, porque daqui a pouco o Rio de Janeiro não tem nem mais onde fazer a bandidagem, porque não tem riqueza, não tem, enfim, renda, enfim, as pessoas começam a buscar outras alternativas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Prefeitura do Rio de Janeiro, o futuro prefeito, pode ajudar, sem dúvida. Tem a Guarda Municipal, tem a questão do monitoramento da segurança através de câmeras, vigiando a cidade inteira, mas não conseguirá jamais resolver esse problema. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza, por favor, Fiuza. Salve, Paulo, seja bem-vindo. A pergunta é a seguinte, uma pergunta acho que embaraçosa para todos nós, assim, mas é um exercício aqui de pensamento. Teve um momento que parecia uma espécie de um final feliz, aquele tão sonhado alinhamento de município, estado e governo federal. Só que o alinhamento no município era o Eduardo Paes, no estado era o Cabral,
e no nível federal era o PT, Lula e Dilma, né? Então, houve de fato ali uma aparente oportunidade de conjunção de propósitos, etc. Foi no momento em que o Rio de Janeiro atraiu, inclusive, grandes eventos internacionais. Depois a gente viu o que aconteceu, desandou tudo em roubalheira, etc. Você, como candidato, você acha que esse é um ponto importante, procurar esse tipo de alinhamento novamente, município, Estado e governo federal? Guilherme, esse alinhamento ele tem que se dar no plano institucional. Algumas pessoas acham que esse alinhamento vai se dar através de pessoas. Não é. Claro que tem sempre a simpatia pessoal que aproxima e que, às vezes, quando a antipatia distancia. Mas eu acho que se os governantes do Brasil federal, estou falando no plano federal, no caso o presidente Bolsonaro, o governador agora, o Cláudio Castro, que vai assumir... E porque, na minha opinião, o Witzel não volta a assumir esse governo mais. Ele está fora desse jogo. O Cláudio que vai assumir. O Cláudio, obviamente, vai se alinhar com a família Bolsonaro, que já está alinhado, inclusive. Hoje, o mentor do Cláudio é o senador Flávio Bolsonaro, assim como é o mentor do atual prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Hoje, a família Bolsonaro já comanda a cidade do Rio de Janeiro, tanto no plano municipal quanto estadual. Então, eu acho o seguinte... Isso terá que se dar no plano institucional. Eu eleito prefeito do Rio de Janeiro, irei procurar o presidente da República, irei procurar o governador e estabelecer uma agenda de interesse comum para o bem da cidade do Rio de Janeiro. Se, obviamente, o presidente Bolsonaro tiver alguma antipatia pessoal, enfim, problema dele, nós vamos tratar isso institucionalmente. Mas, enfim, eu acho que tem que se dar nesse plano. Agora, essa questão que aconteceu no Cabral, que era amigo do Lula, que é o Eduardo Paes, que era amigo do Cabral... Isso aí acabou dando no que deu. Então, enfim, eu acho que não é por esse caminho. Próxima pergunta é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito, Paulo. Olha, eu estive na sua casa, né, quando eu fui entrevistar o então candidato Jair Bolsonaro e tal, me recebeu muito bem, eu queria agradecer. Deixa eu te falar uma história. Você estava muito dentro ali da campanha. Havia mesmo, ainda há essa união, você diz aí que é sócio do governo, mas houve uma ruptura ali da família Bolsonaro com o Witzel, né? Então, não é exatamente assim, não é exatamente sócio. Eu queria saber como é que era essa relação, porque o senador Flávio Bolsonaro disse que corria dele durante a campanha e tal. E, por outro lado, ainda sobre esse episódio, é possível que o Wilson Witzel tenha usado a polícia para investigar o senador Flávio Bolsonaro? Zé Maria, primeiro um prazer revê-lo aqui. Enfim, quando eu lhe recebi na minha casa, fiz isso com grande prazer, que você é um jornalista que merece toda a nossa consideração. Eu acho o seguinte, não acredito que o governador Witzel tenha se utilizado da polícia de maneira errada. Eu não tenho uma relação de amizade nem de conhecimento do juiz Witzel, do governador Witzel, de longa data. Eu conheci já ali no iníciozinho da campanha. Mas ele, na campanha, já era aliado do Bolsonaro. Ele se elegeu no vácuo do prestígio eleitoral do Bolsonaro. Então, existia ali um alinhamento político, identidade pessoal, existia até uma amizade entre eles. O Flávio foi o mentor do Witzel. Quando eu digo mentor, no sentido de que ele acolheu o Witzel como seu candidato e ostentou essa candidatura. Eu estava presente lá e vi, sou testemunha. O que não tem nada de errado, porque naquela ocasião o Witzel era um candidato juiz, que ostentava o título de juiz, numa cidade e num estado que estava abandonado por força da corrupção, era até uma alternativa. E a população entendeu que era alternativa, assim como porque derrotou o Eduardo Paes, que já era um político conhecido no Rio de Janeiro. Então, eu não vejo, naquela ocasião, existia já esse alinhamento. O que eu digo é o seguinte, quando houve o rompimento do Witzel, porque ele logo chega, e aí vai um pouco da inexperiência do político Witzel, que não tem nenhuma experiência. Ele já chegou botando a faixa de presidente no segundo mês, assim como o presidente Bolsonaro, no segundo mês, anunciou que era já candidato à sua própria reeleição. Então, são dois movimentos. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Eles se parecem um pouco, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Witzel. Tem muitas semelhanças da maneira de encarar essa questão política. Mas, enfim, no caso do
do Witzel, ele tinha menos estrada, mas especificamente sobre a sua pergunta, eu não acredito que o governador Witzel tenha se utilizado da polícia para investigar, até porque a polícia do Rio de Janeiro é uma polícia que já vem de longe, ali só tem, enfim, cobra criada ali, ninguém vai embarcar num projeto de um governador para depois ter que responder na justiça por esses atos. E quem está investigando lá a família Bolsonaro, basicamente não é a Polícia Civil, é o Ministério Público. Eles é que estão comandando as investigações no caso Bolsonaro. Ô Marinho, agora, nos últimos meses o senhor fez uma denúncia grave aí contra o Flávio Bolsonaro, apontando que ele teria recebido com antecedência informações sobre uma operação da Polícia Federal que seria deflagrada contra o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador, né? A Operação Furna da Onça. Imagino que sobre o caso em específico o senhor não possa falar, até porque há uma operação, uma investigação ali da Polícia Federal em torno disso, né, para saber se houve ou não esse vazamento, mas queria saber do senhor por que só agora essa revelação? Se o senhor teve conhecimento dessa irregularidade em dezembro de 2018, por que tanto tempo em silêncio e só agora essa revelação? Vitor, não tem nenhum problema de tratar dessa questão, não tem nenhum sigilo, nada, absolutamente. Meu depoimento já vazou, não por mim, mas por outras pessoas, então todo mundo sabe o que eu falei. A questão está aberta. Então não tem nenhum problema de falar sobre esse assunto. E o que, na realidade, eu queria te corrigir, porque eu não fiz uma denúncia. Eu dei uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Mas fazendo essa acusação, não? Desculpa, só para pontuar aqui, porque senão parece que eu fui na polícia fazer uma denúncia. Não, formal não. Não, eu dei uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, no bojo da entrevista, falando de assuntos que me interessavam, do Rio de Janeiro, da minha campanha e tal. No bojo da entrevista, ela me coloca uma pergunta de um assunto que eu testemunhei. Tudo que eu narrei ali, dando datas, hora, local e pessoas, foi a expressão da verdade. Eu relatei um episódio que eu testemunhei. Aliás, desculpa, lamento até ter testemunhado isso. Aí você me pergunta, por que só agora e por que se eu tinha conhecimento disso desde dezembro de 2018? Eu já fiz, inclusive, uma declaração que está na minha rede social a respeito disso, porque essa pergunta ela é recorrente. Então, vou te responder com o maior prazer. Eu, obviamente, enfim, ninguém trata de um assunto desse impunemente. Um assunto desse traz para você problemas, tá certo? Eu tenho família, tenho filhos. Enfim, nós vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro. Aquilo ali não é uma cidade amador. Enfim, nós temos milícia, tem uma opção de coisas aí envolvidas nessa história. Quando você faz uma revelação como aquela que eu fiz, na condição de testemunha, contando aquela história, você se expõe. E eu, obviamente, sou um homem responsável, inclusive pela segurança da minha família. Eu pensei 10 vezes. O motivo que me fez revelar aquele fato foi o seguinte. Primeiro, a morte do meu saudoso amigo Gustavo Bebiano, que sabia dessa história, tinha a intenção de contar essa história e ele morreu. Então, eu aí disse, preciso falar por ele, né? Depois desse episódio, a saída do ministro Moro. O ministro Moro, quando saiu, deu como motivo um eventual interesse do presidente Bolsonaro para interferir na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A minha história, ela, de uma certa maneira, ela explica um pouco esta questão do ministro Moro. Quando eu vi o ministro Moro sair do governo, sendo atacado pela família Bolsonaro, no grau em que foi atacado, querendo a família Bolsonaro destruir a reputação do ministro Moro, eu cheguei à conclusão de, tá na minha hora de contar essa história, Não vou deixar passar isso em branco. Eu vou tentar, obviamente, colaborar com a versão que o ministro Moro está dando para a saída dele. E eu acho que o fato que eu narrei, ele, de uma certa maneira, explica talvez o interesse do presidente Bolsonaro. Mas antes então, perdão te interromper, Paulo, antes então da morte do Bebiano e da saída do Sérgio Moro, o senhor nunca tinha pensado em fazer, como o senhor mesmo disse, uma denúncia formal disso tudo? Não, primeiro eu não sou, enfim, eu não estou aqui para fazer denúncia contra ninguém, muito menos formal. Eu jamais iria numa delegacia de, olha, eu quero fazer uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Não, eu dei uma entrevista, a jornalista me perguntou, e em sendo perguntado, eu também não podia faltar com a verdade. Eu disse, eu vou responder a você exatamente o que aconteceu. E aí contei. Depois que eu dei a entrevista, eu fui chamado a depor na Polícia Federal e na Procuradoria da República para poder, aí sim, dar um testemunho oficial, enfim, em juízo lá para as autoridades investigarem. E assim eu fiz.
E agora esse assunto está na mão das autoridades, eles que investiguem. Augusto. Bom, eu quero saber mais coisas do candidato aí. Você vai ter, Paulo, uma campanha curta, né, e prejudicada pela pandemia, né? Fica mais difícil. Qual vai ser a marca que você vai apresentar? Como é que você pretende se apresentar ao eleitorado aí? Qual é a diferença entre você? Qual será a diferença entre você e os seus adversários? Augusto, eu acho que, enfim, eu vou tentar. Primeiro, a minha maior preocupação na campanha é a questão do emprego no Rio de Janeiro. Tá. Essa, para mim, mais do que a saúde, mais que a segurança, mais do que tudo. O Rio de Janeiro está numa situação agora de quase calamidade pública. Nós estamos chegando a um ponto difícil para a cidade. E a prefeitura não é um órgão que vai promover o desenvolvimento, não vai promover riqueza. A prefeitura vai ajudar, com o prestígio do prefeito, que o cargo confere à pessoa que lá está, a capacidade de animar a cidade, de voltar a fazer com que a cidade traga investidores, empreendedores para a cidade do Rio de Janeiro que saíram da cidade do Rio de Janeiro, se assustaram com a gestão do Crivella. O Crivella não tem noção de como governar o Rio de Janeiro. Ele não entende nada do Rio de Janeiro. Foi um desastre. E agora o Crivella está de novo querendo ficar mais 4 anos. Se isso acontecer, aí, meu amigo, fecha para balanço. Você pretende atrair... Então, só para concluir, eu estou querendo mostrar o seguinte. Eu venho de longe, sou uma pessoa que fiz a minha vida inteira na iniciativa privada, tenho experiência empresarial, conheço as pessoas, que esse foi, sim, um grande erro do juiz Witzel, porque não conhecia as pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Ele saiu da vara lá onde ele era juiz e caiu dentro do Palácio Laranjeira. Você conhece o Rio de Janeiro. Eu conheço o Rio de Janeiro, eu conheço as pessoas, eu sei a quem é que eu vou buscar para governar a cidade do Rio de Janeiro de uma forma para trazer à cidade do Rio de Janeiro a esperança para superar esse momento de grande dificuldade. Esse momento não dá mais para brincar. Se nós tivermos mais 4 anos elegendo alguém que não tenha condição de governar o Rio de Janeiro, fecha para balanço, meu amigo, você vai ver. Próxima pergunta, Guilherme Fiuza. Diga aí, Fiuza. Paulo, você participou decisivamente de uma campanha, que foi a campanha do Bolsonaro. Foi uma campanha com muito poucos recursos, né? Assim, se alguém contasse essa história 1 ano antes ou menos, né, de que um presidente da República seria eleito com os meios que vocês tinham, que eram muito poucos, né, em relação às quantias fabulosas que a gente acostumou a ver em campanha política, ninguém ia acreditar. No entanto, isso aconteceu. E a pergunta é se você acha que isso veio revolucionar a forma de fazer política, a forma de fazer campanha e, consequentemente, a redução da corrupção nessa área. Não acho não. Eu acho que a campanha do Bolsonaro é uma campanha absolutamente atípica. O Bolsonaro foi candidato numa campanha curta, como essa agora também será, porque as campanhas são mais curtas agora. Mas ele tomou uma facada, ficou 22 dias no hospital. Então, ele ficou 22 dias sem fazer campanha e depois que ele saiu do hospital, ele ficou o resto da campanha inteira na casa dele. Então, ele não fez campanha praticamente. Ele foi a 2 debates. O primeiro, ele se saiu até bem no primeiro debate. No segundo, a Marina jantou o capitão Bolsonaro no debate. Eu não sei se vocês se recordam. Ela jantou. O capitão, o fato de ele não ter ido aos debates, deu a ele uma vantagem imensa, até porque o capitão é uma pessoa que tem dificuldade em verbalizar as ideias. Então, isso deu a ele uma vantagem, porque tiraram ele de uma arena que era ruim para ele. Então, eu acho o seguinte, ele foi beneficiado por essa, obviamente que beneficiado no sentido ruim, até porque ele pagou um preço imenso, porque no dia que ele tomou a facada em Juiz de Fora, ele teve entre a vida e a morte por um fio. Então o cara ele nasceu de novo, tá certo? Mas, obviamente, esse fato trágico da vida dele, que deixou uma cicatriz imensa no ventre dele, deu a ele uma vantagem espetacular, porque ele ficou no hospital 22 dias, então não tinha nem onde gastar. E nós tínhamos no primeiro turno 30 segundos de tempo de televisão. E, obviamente, com 30 segundos você diz bom dia e boa noite. Quando no segundo turno,
Aí sim, nós tivemos 30, 45 minutos diários, praticamente, porque era de manhã e à noite o programa eleitoral, mas a gente teve uma campanha ali robusta, não foi uma campanha de meia bomba, não. Ali foi um negócio que tinha muita gente trabalhando. Só na minha casa tinham 27 pessoas trabalhando na equipe de comunicação, tanto nas redes sociais, quanto também na parte de televisão. Então não é que foi uma campanha, claro, comparada com a dos milionários partidos, ele foi um jeito que não gastou nada praticamente, tá certo? Foi uma campanha franciscana. Porém, não foi franciscana, mas no segundo turno tinha uma mega estrutura lá a serviço dele para poder bancar o segundo turno. Agora, ele não esteve na campanha, não houve campanha, entendeu? É isso. Mais uma pergunta então, José Maria Trindade. Diga, Zé. Paulo, eu estou te sentindo assim muito pessimista, né, com relação ao futuro do Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade, um estado especial, né? Todos nós, ou quase todos nós, temos o Rio de Janeiro como uma segunda cidade, uma cidade que gostaríamos de visitar, quem não conheceu, ou até de morar. E você está bem pessimista quanto a essa possibilidade, né? Eu queria que você dissesse um pouco aí, nós estamos sendo acompanhados por todo o Brasil e até fora do país, não é só São Paulo e Rio de Janeiro, né? Desse um panorama do Rio. E por outro lado também, eu queria, já que você está fazendo revelações assim, o que aconteceu naquele caso de empresários que impulsionaram ali a campanha do presidente Jair Bolsonaro e que isso não foi declarado na campanha oficialmente na Justiça Eleitoral? Zé Maria, eu cuidei apenas e tão somente na minha casa, eu abriguei a área de comunicação da campanha. Esse episódio, se aconteceu, porque eu não sei se aconteceu, esse impulsionamento através de empresários impulsionando, se aconteceu, eu não tenho conhecimento desse fato. Então, não saberia te responder de uma maneira responsável. Quanto ao Rio de Janeiro, eu estou pessimista em relação ao presente do Rio de Janeiro. Mas eu estou muito otimista sobre o futuro do Rio de Janeiro, porque a minha expectativa é que a política do Rio de Janeiro tenha, a partir de agora, uma renovação efetiva. Não dá mais para trocar 6 por meia dúzia. Não dá para trocar o Pezão pelo Witzel, o Pezão pelo Cabral, o Cabral pelo Garotinho, não dá mais. Nós precisamos que as pessoas do Rio de Janeiro entendam o seguinte: quem quiser ficar batendo panela na janela para protestar, tudo bem. Mas a única maneira de consertar o que está errado na nossa cidade, no nosso estado, é através dos partidos políticos. As pessoas precisam militar dentro dos partidos políticos, precisam vir para esta arena, porque é aqui que se dá a briga da política no Brasil. Então não adianta você fazer uma ONG, ficar batendo panela em casa, tudo isso é muito bonito, mas não vai resolver problema nenhum. Então a gente precisa trazer jovens, mulheres para partidos políticos, para militarem nos partidos e para renovar a política. O Rio de Janeiro, nesse particular, dos políticos do Rio de Janeiro, 90% tem cana. Os outros 10% não existem. Então é isso. Vamos trazer sangue novo. Eu me considero um sangue novo. Nunca fui político no Rio de Janeiro, nunca ocupei cargo público, nunca vendi para governo, nunca comprei de governo, nunca recebi um salário de Assembleia Legislativa, de lugar nenhum. Então, eu me considero a renovação e espero que a população da cidade do Rio de Janeiro me compreenda e aprove o meu discurso político de esperança para a cidade. Augusto. Eu queria saber o seguinte: quando a Grécia esteve numa situação, numa crise terrível, sobreviveu com o turismo. A Itália, recentemente, sobreviveu com o turismo. O Rio de Janeiro, a vocação turística do Rio, imagina, chovendo molhado, é tremenda. Eu não compreendo como o Rio não sobrevive só com o turismo. Bastaria isso aí. Se você tem que resolver problemas paralelos ali que prejudicam o turismo. O que você pretende fazer para que o Rio consiga explorar esse potencial turístico aí que nunca foi explorado devidamente? Que plano você tem para essa área? Trazer gente competente. Viver do turismo. Trazer gente competente que entenda essa indústria, porque isso é uma mega indústria. E é a única indústria na cidade do Rio de Janeiro que existe, não tem outra. Existe a indústria da construção naval no Rio de Janeiro, em alguns pequenos polos, mas não tem a representação que tem
a indústria do turismo. A indústria do turismo, por conta dos grandes eventos que aconteceram na cidade do Rio, tem uma infraestrutura totalmente pronta e preparada. Agora, precisa cuidar da segurança, e aí, enfim, acho até que o Witzel, nesses 1 ano e meio de governo, fez um trabalho importante nessa área. Eu hoje vivo na cidade do Rio de Janeiro, posso te dar um testemunho que eu nunca vi tanta polícia na rua do Rio de Janeiro. Então, acho que, nesse particular, o governador Witzel até fez um trabalho bom, mas enfim, mas isso precisa ter continuidade. O sujeito não vem fazer uma experiência de passar um fim de semana numa cidade e tomar um arrastão ao meio-dia na praia. Então, a questão da segurança é uma questão importante. Existe a região turística da cidade que precisa de uma atenção maior em relação à questão da segurança. E isso é fácil de fazer. Precisa ter disposição, precisa compreender essas questões. Aliás, todas as cidades do mundo que vivem do turismo têm isso. Elas protegem determinadas áreas que são mais visitadas para o turista se sentir e ter uma boa experiência de uma visita, até porque quando o cara vai embora da cidade, ele sai com uma experiência pessoal, enfim, boa. Então ele volta para a cidade. Claro. Então, aliás, já aconteceu comigo. Eu visitei cidades no mundo que eu me apaixonei e depois voltei por causa disso. Porque eu fui bem tratado, porque eu tive ótimos restaurantes, porque eu tive uma praia limpa, um sentimento de segurança. Enfim, essas coisas que o turista procura quando ele visita uma cidade. Então, o Rio de Janeiro precisa voltar a ter a questão do turismo como indústria. Agora, o Rio tem, em São Paulo, o seu maior emissor de turistas. Então, é aqui em São Paulo que o Rio de Janeiro precisa ser vendido. É daqui que tem os turistas que vão dar a resposta imediata para essa indústria do turismo. Nosso tempo está quase se esgotando. Paulo, faço aqui uma última pergunta. Queria saber, mais uma vez, desse afastamento aí com o presidente Jair Bolsonaro. O que o levou a isso? Em que momento o senhor se decepcionou, se decepcionou com o presidente? Afinal de contas, teve um papel muito importante durante a campanha, mas depois houve essa ruptura. O que levou a isso? E queria saber se o senhor pretende agora, durante a campanha, uma tentativa de reaproximação com o presidente. A gente viu acontecer aqui em São Paulo, a pré-candidata do PSL, a deputada Joyce Hasselmann, nas últimas semanas, deu entrevista e disse que o presidente Bolsonaro deveria apoiá-la, ensaiou ali uma reaproximação com o presidente. O senhor, como candidato, agora pretende também essa reaproximação ou descarta isso completamente? Vitor, primeiro, eu nunca me afastei do presidente Bolsonaro, porque eu também nunca fui próximo do presidente Bolsonaro. Eu fui um apoiador da campanha do presidente Bolsonaro e por conta dessa condição de apoiador, eu achava que, enfim, aquele sentimento antipetista que ele conseguiu abranger na campanha dele foi o que levou a ganhar a eleição. Então, eu não me afastei, eu simplesmente nunca fiz parte do grupo do Bolsonaro, nem familiar, nem íntimo. Então, eu não me afastei. Eu não pretendo, obviamente, agora na campanha, estou fazendo minha campanha, não estou com o Bolsonaro. A nossa discussão é a da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem lá as virtudes e está fazendo lá o trabalho dele, tem muitos problemas para enfrentar lá no governo federal e, enfim, eu não pretendo cuidar da cidade do Rio de Janeiro e, enfim, o presidente Bolsonaro que toque lá o governo do Brasil, que é uma responsabilidade imensa, e eu vou, enfim, tentar levar a minha mensagem para a maioria da população do Rio de Janeiro. É disso que eu estou pensando em fazer. Perfeito, então quero agradecê-lo muito aqui mais uma vez, Paulo Marinho, pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, suplente também do senador Flávio Bolsonaro, esteve aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, Vitor, obrigado, Augusto, obrigado a todos, enfim, muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado.